Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, minha gente, curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos parar de enrolação e vamos ao relato, ao que interessa. A ligação da minha mãe morta. Pois bem, Raquel tinha uma mãe. A mãe dela, pra ela, era muito importante. Ela era filha única. E pra ela era muito importante, porque só tinha ela e a mãe dela. O pai dela, simplesmente, um beijo, tchau, tchau. Né? Foi isso, foi comprar cigarro e não voltou mais. E ela era muito pegada à mãe dela. Só que, infelizmente, ela descobriu que a mãe dela tinha câncer. Por um tempo, a mãe dela começou a esconder que ela tinha tal, mas depois ela tinha que contar pra filha, porque ela já estava com dias contato e também já dava pra ver que ela precisava fazer tratamento e tudo, porque o cabelo estava caindo, né? A aparência dela já não estava tão boa por conta do câncer, por conta da doença. A mãe dela não queria se internar, né? Porque ela falou que ela queria aproveitar os momentos com a filha dela. Ela não queria ir para um hospital e ficar numa cama de hospital. Ela queria simplesmente ficar ali com a filha dela até o dia que se fosse. Porque depois ela não ia mais poder ver a filha dela, ela não queria que a filha dela ficasse no hospital lá direto, olhando pra ela, se deteriorando ali, né, morrendo aos poucos a cada dia. Então ela queria sempre que a filha dela visse ela forte, ela feliz, ela sorridente, né. Então ela decidiu ficar em casa, tomar medicamento e tudo, e só ir pro hospital mesmo como já fosse os últimos minutos dela. E foi isso que aconteceu. Então, depois que Raquel descobriu que a mãe dela tinha isso e tudo, foram 3 meses praticamente de felicidade, 3 meses fazendo coisas novas, 3 meses aproveitando o que dava para aproveitar em anos e anos, elas se aproveitaram nos 3 meses. E aí o câncer, infelizmente, acabou levando a mãe dela. A Raquel ficou muito triste, assim, muito deprimida, muito abatida. Era uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, mas com isso, né, quem é que não fica? Ela ficou muito fechada, isolada. E como ela não tinha irmãos, o pai dela, ela não sabia, nem sabia quem é, assim, né? E ela só tinha a mãe dela, ela foi pra casa e tava sozinha. Tipo um vazio. Ela só via as fotografias, chorava muito. E passou dias e dias assim, só sofrendo, só chorando. Os amigos, os parentes mais próximos tentavam ficar ali com ela, mas parecia que a Raquel não estava ali naquele mundo. Ela ficava sentada, olhando pro teto, olhando para um lugar, e lembrava da mãe dela e chorava muito, e era isso. Não queria comer, não queria fazer nada. Tava naquela fase, a fase que você não aceita o luto. Ela tava na fase do luto, a fase que você não aceita, né? Que por que a pessoa foi, uma pessoa tão boa foi, enfim, coisas que não dá pra explicar. Então, pra ela, aquilo foi muito terrível, sabe? Foi uma coisa que, como se tivesse arrancado um pedaço dela. Ela ficou muito deprimida e todo mundo falava, é isso mesmo, meus pêsames e tudo. E pra ela não tava nada legal. Ela não queria nem que ninguém tivesse falando alguma coisa, só que ficasse calado mesmo. Se quisesse ficar do lado dela, só ficar ali, mas não falasse nada, nem tocasse no assunto da mãe dela, porque machucava muito. Só de lembrar, ela chorava bastante, então ela não queria que ficasse. Até que simplesmente, né, de madrugada, o telefone toca. Ela fica meio assim, sonolenta, sem saber o que é. E ela atende o telefone. Quando ela atende o telefone, ela escuta um oi. Um oi distante, mas ela logo reconhece. Ela percebe que é a mãe dela. Ela fala, mãe? Ela, oi filha. Mãe, cadê você, mãe? E aí a mãe dela, aqui tá frio, aqui tá muito gelado. Me ajuda. Me ajuda. Ela, mãe, como assim? Aí tá frio. E nisso ela só escuta como se fosse uma ventania e um ruído, e logo o telefone desliga. Nisso ela começa a falar assim, nossa, minha mãe não tá bem, a minha mãe tá num lugar horrível, ela tá sentindo frio. E ela começa a falar isso pra algumas pessoas.
E as pessoas falam que ela não tá, quem não tá bem é ela que tá delirando, que a mãe dela deve estar em descanso, né? Deve estar bem. Ela, não, a minha mãe me ligou e ela tá dizendo que ela não tá bem. E as pessoas começaram a achar que ela estava enlouquecendo. Que ela tava, né, pensando como ela queria tanto a mãe dela ali, que ela tava começando a imaginar coisa. Só que nisso ela nunca mais conseguia dormir. Ela ficava esperando o telefone tocar e o telefone não tocava. E ela ficava esperando e não tocava. Até que ela desistiu e outra vez ela conseguiu dormir. E aí quando ela conseguiu dormir, ela escuta o telefone tocando, mas ela já tinha até esquecido, assim, ela nem sabia que era a mãe dela novamente. E ela atende o telefone. Quando ela atende, ela pergunta, oi, quem é? Porque é um número desconhecido. E logo ela escuta a voz. Oi, filha. E ela, mãe, onde que a senhora tá? O que a senhora tá fazendo? O que tá acontecendo? E ela fala, filha, aqui tá tão frio, tá tão escuro, tão sombrio, me tira daqui, por favor. Ela, mãe, onde que a senhora tá que eu vou te ajudar? Ela, eu não sei onde eu tô, tá tão frio, eu tô sentindo tão frio, tá uma escuridão. E logo ela, mãe, como que eu posso ajudar a senhora? E nisso ela só escuta um vendaval, um barulho muito sinistro. E ela só escutava depois, tipo, um vendaval, tipo, corrente se arrastando, sabe? Gritos de pessoas ela escutava. Mas ela não escutava mais a mãe dela ali. E ela, onde a senhora tá? Mãe? E ela só escutava esse tipo de barulho, até que a ligação caiu. Nisso ela fica assim muito pensativa e não sabe o que fazer. Depois de muito tempo esperando ligar novamente e tudo, ela percebeu que nunca mais ia ligar. E aí ela simplesmente ficou muito triste. Ela começou a ir pra igreja e pedir pela mãe dela, para que a mãe dela fosse para um lugar melhor, porque ela percebeu que a mãe dela não foi para um lugar bom, mas sim que ela estava num lugar ruim, num lugar horrível. E ela não entendia por quê, porque a mãe dela era uma pessoa amável, era uma pessoa que ajudava as pessoas, era uma pessoa que foi sempre uma boa mãe, sempre uma boa filha. Então, por que a mãe dela estava passando por isso, sabe? Ela falou que ficou muito revoltada por bastante tempo, mas hoje em dia ela acha que a mãe dela tá num lugar bom, sabe? Ela sente, quando ela olha assim, parece que o peito dela não está mais apertado como antes ficava, agora tá uma coisa leve. Então ela acredita que a mãe dela esteja num lugar bom. E é isso. O que será que tem acontecido, né? Onde que a mãe dela estava? Né? É uma coisa complicada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.